Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação, com credibilidade e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o programaço desta segunda-feira. A especialidade de harmonização orofacial, a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, a única área da saúde que tem essa especialidade. A harmonização orofacial nada mais é do que harmonizar o sorriso, do que harmonizar a parte óssea, porque o que aparece aqui fora nada mais é do que a parte óssea que está ali embaixo, né? O manipulador, ele tem essa necessidade de ter o poder. Para ele, numa relação, ele sempre vai estar competindo. Ele sempre vai estar competindo. Então, aquela pessoa que está sempre competindo. A palavra final é dele, as decisões é dele, para onde vai viajar é onde ele escolher. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E agora vamos conversar sobre harmonização orofacial. Você sabe o que é? Então fique atento a este programa porque esse procedimento pode melhorar a sua autoestima, a sua estética e principalmente a sua qualidade de vida. E para este bate-papo estamos recebendo a doutora Ana Paula Barbosa, que é cirurgiã dentista, especialista em bucomaxilofacial. E eu estou muito honrada de tê-la aqui em nosso programa, doutora. Muito obrigada, Elga. Muito obrigada a todos vocês da produção, somos queridos, pela oportunidade de estar aqui e poder falar do nosso trabalho, que a gente gosta tanto, né? A gente já sabe que é um talento também, a gente já sabe, já acompanhei alguns trabalhos da doutora e realmente a gente vê que você quer fazer o seu melhor sempre, né, doutora? Não só no procedimento em si, mas sempre atenta às novidades, tudo que está acontecendo, tudo que vai trazer essa efetividade cada vez maior no resultado tão esperado que é a pessoa que busca esse tipo de trabalho, né, doutora? Sim, é uma preocupação nossa, assim, na entrega de resultados que satisfaçam as pessoas, que a expectativa dos pacientes se torne realidade, né? Então, isso aí é muito importante para nós e a gente está sempre estudando, sempre aperfeiçoando para poder ter essa entrega da melhor forma possível. E é delicado, né, doutora? Porque você trabalha com o sonho da pessoa, né? Com sonho, com expectativa e às vezes adequar a expectativa à realidade para nós é um desafio, desafio sempre, porque às vezes as pessoas não entendem da nossa profissão, da nossa especialidade. Sim. E às vezes tem expectativas muito além, às vezes tem aquém e às vezes a pessoa tem expectativa ajustada. Então, assim, a gente tem que sentir o paciente na conversa, poder ajustar isso aí e não ter problema depois. Bater a real sempre, né, doutora? Sim, mas sim. assim, eu entendo que esse desafio que a doutora falou de ajustar essa expectativa e realidade com esse imensidão de informação e de material que está aí pela internet, acho que as pessoas assim vêm com uma expectativa muito grande, né? Então realmente é um desafio você conseguir equilibrar isso. Então você sabe assim que essa quantidade de informações que tem na internet é um desafio para nós também, porque eu imagino, todo mundo chega lá com um gabarito, né, Nossa, doutora? eu já estudei, eu já sei tudo sobre o procedimento, eu já sei, eu quero fazer isso mesmo, não precisa nem conversar, já sabe tudo do procedimento. E não é bem assim, a gente precisa ajustar isso aí, precisa explicar direitinho, porque às vezes o que aparece na internet não é bem a realidade, né? Então, cada ser humano é diferente, né, doutora? Exatamente, esse é às vezes o resultado de um paciente não se aplica ao outro, porque as anatomias são muito diferentes, né? Então, às vezes a pessoa... Eu já tive no consultório um paciente que falou assim, por que o meu não ficou igual a esse? Com a foto. Com a foto. Vem do Instagram de algum outro colega, por que o meu não tá assim? Por que eu queria ficar assim?
Aí você explica, ó, essa pessoa está deitada, ou essa pessoa está em pé, ou essa foto está montada, ou isso aqui é uma montagem. É muito difícil isso. Hoje em dia, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia tem permitido nós postarmos nas redes sociais. Eu posso mostrar aqui para você hoje alguns casos meus, diagnóstico inicial e resultado final. E isso é muito bom para o profissional, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, mas muitos pacientes precisam de maiores esclarecimentos em relação ao resultado final, porque o resultado final que se aplica a você pode não ser o mesmo resultado final para mim, porque as nossas anatomias são diferentes. E isso é muito importante ficar claro na primeira consulta. Doutora, a doutora é vice-presidente do Conselho Regional de Odontologia. Sim. Vocês têm um desafio muito grande, né, agora com muito essa... grande. Eu, na realidade, eu acho tão bom para a humanidade essa extensão em relação aos procedimentos que o cirurgião dentista hoje pode fazer, que é uma especialidade que ele tem o domínio, né, estudou muito, então ampliou. Antes as pessoas achavam que o cirurgião dentista ele lidava só com o dente e pronto, acabou. Não é assim. Não. Na realidade, isso traz um benefício muito grande para todos nós. Isso, né, doutora? Então, eu entendo que a odontologia democratizou os tratamentos estéticos. Assim, eu tenho uma irmã dermatologista, por exemplo, e eu mesma, quando eu ia fazer os tratamentos estéticos, eu falava, gente, quem tem acesso a isso? Muitas poucas pessoas tinham acesso financeiro mesmo a fazer esses procedimentos, porque era muito caro chegar num dermatologista. Eu entendo hoje que a odontologia democratizou um pouco mais esses tratamentos, são materiais caros, mas a gente oferece mais acesso para a população em relação a isso. E a especialidade de harmonização orofacial, a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, a única área da saúde que tem essa especialidade, que pode divulgar. Eu sou especialista em harmonização orofacial, é o profissional cirurgião dentista. Olha que legal. É importante dizer isso, né? As pessoas confundem muito. Então, o especialista em cirurgia, em harmonização orofacial é um cirurgião dentista, e a partir de 2019, 29 de janeiro de 2019, é reconhecido como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Então, assim, ficou oficialmente reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia, e a partir daí nós pudemos ter o título de especialista, né? Então, é uma especialidade jovem, mas que tem crescido exponencialmente. A gente teve um congresso agora, mês passado, em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas que já são especialistas no país todo, ou que estão se especializando e tal. Então, é uma área que tem crescido muito. A estética facial, a estética facial tem crescido muito no mundo todo, né? E é um mercado em expansão. E acho que cada um quer o seu pedacinho ali, né? Com certeza. E eu acho, assim, extremamente positivo para todos, né? Que cada vez democratizar mais, melhor ainda, dar esse acesso, né? Para que as pessoas sintam bem, tenham qualidade de vida, porque às vezes não é só estética, também tem a qualidade de vida, o bem-estar, que você precisa ajustar, principalmente no caso da doutora. Falando nisso, doutora, a doutora é cirurgiã, dentista, especialista em bucomaxilofacial, né? Esse bucomaxilofacial trabalha assim com várias áreas, mas é mandíbula, maxilar. Então, como é que funciona? O cirurgião bucomaxilofacial é aquele profissional que fica lá no pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, o HMC, que é o meu caso, esperando para atender os traumas de face. Tipo, se você sofreu um acidente de moto ou de carro e sofreu uma fratura no rosto, no nariz, no zigomático, na mandíbula, em qualquer osso da face, é o cirurgião bucomaxilo que está lá de prontidão para fazer o primeiro atendimento, fazer a cirurgia. Então, o cirurgião bucomaxilofacial é aquele que trata dos ossos da face. É aquele que trata e acaba tendo um componente estético muito importante. A gente faz também as cirurgias ortognáticas, que são aquelas cirurgias que alteram o posicionamento dos maxilares. Mesmo, né, doutora? Às vezes o paciente tem um queixo muito grande ou tem um queixo muito pequeno, então a gente repõe o volume ósseo da face, então é o cirurgião bucomaxilofacial que faz essas cirurgias.
A cirurgia bucomaxilofacial também trata os tumores benignos da cabeça e do pescoço, faz muitas biópsias. Então, assim, é uma área da odontologia que cuida da parte cirúrgica, da parte cirúrgica orofacial. Olha, e para a harmonização orofacial, né, esse conhecimento faz toda a diferença, né, juntou, doutora? a harmonização foi a cerejinha do bolo ali, né? Mas, doutora, vamos entrar na questão da harmonização orofacial. Sim. Porque, na realidade, todo mundo fala harmonização, virou um termo, assim, popular, né? Agora, tem uma diferença a orofacial, né? Ela é mais abrangente? Então, a diferença do profissional dentista que se especializa em harmonização orofacial assim, o nosso objetivo é harmonizar de verdade o sorriso com a estética facial, o tamanho do lábio, a exposição do sorriso do dente. Por exemplo, eu vou te falar um caso dessa semana no meu consultório. A paciente chegou no meu consultório, ela queria fazer preenchimento de suco bigode chinês, de suco nasolabial. Eu falei, não, a gente não vai fazer preenchimento. Faz quanto tempo que a senhora usa essa prótese, essa mesma prótese? Aí ela falou, tem 30 anos. Só que quando a gente envelhece, o osso da gente murcha, ele vai perdendo volume. E aí fica marcado o sulco nasolabial. Eu fiz só uma simulação de como seria uma prótese nova na boca dela, ela não precisa mais de harmonização. Olha só repondo o volume com uma nova prótese. Então, assim, a odontologia, o diferencial do profissional dentista que faz a harmonização facial é isso, a gente detecta o problema lá no osso, lá no fundo, na origem. Na verdadeira origem dele, né? Porque às vezes você olha, marcou, eu vou fazer algo paliativo para corrigir aquilo ali. Mas, na realidade, o problema é outro. A paciente foi no consultório para fazer um preenchimento de sulco nasolabial. Eu falei, não é esse o seu problema. O seu problema é trocar essa prótese, que aí nós indicamos uma prótese protocolo, que é com implante, prótese fixa mesmo. Ela já começou o tratamento, já vai fazer. E a gente tem muitos casos, assim, toda hora no consultório. A pessoa procura para cuidar do queixo, por exemplo, aí você vai ver a falta de volume, de osso ou de dentes mesmo. Então, assim, a harmonização orofacial nada mais é do que harmonizar o sorriso, do que harmonizar a parte óssea, porque o que aparece aqui fora nada mais é do que a parte óssea que está ali embaixo, né? Sim. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. E sempre antes do intervalo, eu dou uma dica para vocês que sempre acrescenta na sua vida. E hoje eu quero falar da Fogaça Casa e Jardim, que é super parceira aqui do programa Elgue Você e faz esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aí todos os dias. Inclusive essa poltrona maravilhosa pode ser sua, você encontra ali na Fogaça Casa e Jardim. Roda o VT. Estamos de volta com este bate-papo interessantíssimo, falando sobre harmonização orofacial. Doutora, eu sei que a harmonização orofacial, ela compreende vários procedimentos que a gente pode falar. Tem com a própria toxina botulínica, os próprios preenchedores, o ácido hialurônico, tem a questão da lipo de papada, bichectomia, a gente pode falar de todos eles por cima, né? Se der tempo, né, doutora? Mas antes disso, eu fiquei muito curiosa em algo que eu fiquei sabendo que a doutora faz esse procedimento, que existe uma harmonização orofacial definitiva?
Tem Nossa, harmonização. eu fiquei muito curiosa, doutora, de verdade. Tem, então. São próteses, né, pré-fabricadas ou fabricadas durante o procedimento. E essas próteses, elas são para preencher mento, para preencher queixo, para preencher ângulo de mandíbula, para preencher o malar. Então, assim, ao invés de ficar fazendo o procedimento com ácido hialurônico todo ano, a gente já coloca aquele volume, aquela prótese justa óssea, coloca ali por dentro da boca, não tem cicatriz nenhuma, né? A gente faz a colocação dessas próteses. São procedimentos que têm um resultado imediato, são realizados no consultório, com anestesia local. Então, essa harmonização definitiva, é isso mesmo. Olha, doutora, e a doutora recomenda? Super Ou assim, recomendo. tem alguns casos que você fala, olha, pra você eu não recomendaria, é melhor continuar nos preenchedores lá no ácido hialurônico. Então, quando assim, o defeito ele é pequeno, às vezes é melhor ficar no ácido hialurônico mesmo, 1, 2 ml de ácido hialurônico e tal. Mas assim, um queixo muito pequeno, um malar muito deficiente, um ângulo de mandíbula que não tem, aí a gente indica as próteses com resultados belíssimos, belíssimos mesmo. Mas assim, com defeitos pequenos, aí é melhor ficar no ácido. Não é sempre que é indicada a prótese facial, não. Mas, por exemplo, essa semana, esse mês, não, em 1º de julho, nós temos 9 cirurgias de prótese de mento. Definitiva? Definitivas, a gente... Gente, mas eu adorei isso. Porque é algo que você já não precisa preocupar, né? Você vai ficar definitivamente com aquele volume ali. Isso. Tem que cuidar da pele. Para quem tem medo de agulha, né, doutora? Nossa, já resolve. Resolve definitivamente. Mas que bom que você pode ter essa opção, né? Tem essa opção e assim, cada vez essas opções estão mais acessíveis. Essas próteses, eu que sou cirurgiã bucomaxilofacial há 24 anos, a gente sempre usou elas em pacientes que têm sequela de trauma de face, por exemplo, perdeu um pedaço do osso. Sim. E a gente usava essas próteses nesses pacientes, né? Mas essas próteses, elas vêm ganhando muita força na estética, muita força mesmo. O pessoal pede, às vezes, assim, já marca consulta para isso, para saber das próteses. Doutora, e eu sou super ligada em tudo que tem aí de novidade no segmento de estética para melhorar. Eu sou uma apoiadora, você precisa se sentir bem. Eu acho que a autoestima, a autoconfiança, vários segmentos da sua vida melhora quando você está bem com essa parte. Então, eu sou incentivadora. E eu não sabia que existia algo definitivo. De verdade. É novidade isso? Assim, na estética Na estética mas assim, para correção de defeitos funcionais, faz muitos anos que a gente usa essas próteses, né? Mas o uso dela rotineiro na estética, que a indústria tem feito essas próteses pré-fabricadas para a gente poder colocar em 20 minutos no consultório, é novidade, sim. Tipo de uns 4 anos para cá, 3 anos para cá, mas agora, nesse último ano e meio, ganhou força, assim, bastante. Olha que maravilha. E é feito tudo no consultório? Tudo no consultório, com anestesia local. Também? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Nada que foge do que a gente já está acostumado, tipo dos procedimentos. Um pós-operatório de siso, de lipo de papada, é mais ou menos o mesmo. Olha, eu super interessada, doutora. Doutora, vamos falar agora das possibilidades que existem dentro da harmonização orofacial. Eu sei que você pode se utilizar de toxina botulínica, dos preenchedores, tudo que a gente pode fazer. Tudo que compreende. A harmonização orofacial é um grupo de procedimentos. Assim, então, assim, a gente tem a toxina botulínica, que ela pode ser utilizada tanto, porque como a gente harmoniza face e rosto, né, às vezes a gente usa a toxina botulínica de forma funcional. Tipo, ontem, eu também tive uma paciente que ela tem uma hipertrofia de masseter. Foi com masseter esse músculo da mastigação, e ele dá uma alterada no formato do rosto. Então, a gente usa toxina botulínica de forma funcional também, modela o rosto, né? Usa a toxina botulínica para estética, os preenchedores à base de ácido hialurônico, tem os preenchedores à base de PMMA, que esse a gente não recomenda. Pelo bem controverso, PMMA, né? É polimetilmetacrilato. Está usando muito no bumbum?
né, para preenchimento no bumbum. É bem controverso, tem uma parte que apoia dores que se utilizam e tem uma outra parte que não se utilizam desse produto. É questionável, né? É muito, assim, o problema do PMMA, ele é um excelente material. Sim. Excelente material, usado de forma correta. O PMMA, ele foi feito para ser utilizado justa-ósseo, ele para colocada assim, logo acima do osso. O que acontece? O pessoal coloca ele logo abaixo da pele e dentro do músculo. Sim. Aí é que vai ser os problemas, né? Assim, começam a dar os problemas. Mas o PMMA é um excelente material, mas que assim, a gente evita utilizar, porque no caso de uma complicação, e complicação só acontece com quem faz, né? Sim. Então assim, se a gente ficar em casa e não fizer nenhum procedimento estético, não vai acontecer complicação. Sim. Mas no caso do PMMA, ele não tem um antídoto para reverter o PMMA. Entendi. Então, o ácido hialurônico, por exemplo, se você detectou, fiz uma rinomodelação, por exemplo, a gente detectou que está com um probleminha na artériazinha do nariz e tal, a gente vai lá, aplica o antídoto que reverte o ácido hialurônico, resolveu o problema. Não teve necrose, não teve, né? Então, assim, resolveu o problema. O problema do PMMA é que ele não tem esse antídoto. Então, assim... É difícil retirar, né, o PMMA. É impossível. Você tem que tirar a pele, você tem que esperar necrosar. Então, assim, os casos mais feios que eu tratei, porque assim, a gente é referência em intercorrências, né? Até a gente dá aula sobre isso e tal. As complicações, as intercorrências mais feias que eu já tratei até hoje foram de PMMA. Porque assim, você tem que esperar o próprio organismo expulsar aquele material naturalmente, aí vai fazendo debridação, você vai fazendo junto com o cirurgião plástico, a gente vai lá, tira aquele pedaço de pele. O PMMA é um excelente material quando utilizado da forma que vem até escrito na bula, né? Porque o PMMA é um material, é um medicamento, né? 30% dele que é o polimetilmetacrilato, 70% é veículo, e quando ele é utilizado da forma que ele é indicado, não tem problema nenhum. Entendi, assim, doutora. Nenhum não, né? Porque a gente não pode garantir nada. Mas assim, que tem menos problema, tem. Agora, o ácido hialurônico, a vantagem dele é que tem a reversão, só que a diferença de preço entre os dois... Isso, é muito grande. Gritante. Né? Por isso que as pessoas vêm optando pelo PMMA. Mas o ácido hialurônico, nesse último ano e meio, ele tem ficado mais acessível. Olha que maravilha, pra gente. Boa. Nossa, quando eu iniciei na harmonização, uns 7, 8 anos atrás, a gente pagava o triplo do que a gente paga hoje num ml de... Por isso que eu falo, a odontologia entrou aí para... Deu uma mudada nesse mercado aí. Que maravilha. Porque assim, quanto mais a gente vende nos nossos consultórios, mais a indústria consegue viabilizar e diminuir o custo, né? Sim. Então, aí, continuando os procedimentos que a harmonização faz, a gente faz os fios de PDO, os fios faciais, as cirurgias de harmonização, que são essas que você falou, a lipo, a bichectomia, a lipofacial, a lipocervical, né? Cervical então, é o que? No pescoço? Olha que maravilha. Então, é um grupo de procedimentos imenso, assim, são muitos procedimentos que vêm aí a agregar... Que engloba tudo isso, né? Para realmente a harmonização propriamente dita, né, doutora? Com da face, com as próprias lentes de contato também entra nesse grupo, né? As próteses estéticas aí, então assim, são muitas opções, são muitos procedimentos que englobam essa especialidade, né? Que então, você assim, pode, que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né, doutora? Às vezes passa aí uma vida toda se sentindo mal com algo que é fácil, que corrigir é algo bem simples. Nossa, e assim, a gente... tem muitos casos da gente fazer procedimento e assim, para nós é lá corriqueiro, a gente faz isso todo dia, toda hora, e assim, num retorno, o paciente se emociona, a gente chora junto, porque nossa, como mudou minha vida, como que isso... Porque assim, para mim pode parecer fútil alguma coisa, mas para a pessoa que está sentindo aquilo ali, ter uma papada, ter um jawzinho, né, um bulldoguinho, né, alguma coisa assim, a pessoa sofre com aquilo, não gosta de se ver, né, não quer doloroso, ver aquilo no espelho. Imagina você se ver e não se gostar, sabe? Ter algo que te incomoda, você olha lá do lado. Não, você precisa realmente buscar
os recursos que existem e cada vez estão mais acessíveis, como a doutora falou, né? Os procedimentos são fáceis de recuperação, cada vez está melhor. A maioria são fáceis de recuperação, então assim, e a ciência está aí evoluindo cada vez mais. A doutora chegou de viagem agora, foi para a China? Para a Coreia. Coreia? Para a Coreia do Sul, em Seul. A gente é uma empresa, uma importadora brasileira que leva os professores do país todo para fazer um treinamento para que a gente possa divulgar as técnicas dos fios de PDO. Então, a gente fez um treinamento lá de 5 dias, imersão mesmo, em 5 dias de fios de PDO. E, nossa, técnicas maravilhosas. Assim, a doutora é a favor dos fios de PDO? Nossa, eu sou fã número 1. Eu vou te falar, gosto, doutora, também. Eu vou te falar que é o que eu mais faço na vida, são os fios de PDO. E teve uma evolução também no caso dos fios? Nossa, muita evolução. Olha, mas de técnica, não assim dos tipos de fio. Sim. Do ano passado eu fui para a Coreia também e assim, eu fui esse ano de novo. O material continua o mesmo, mas as técnicas, nossa, assim, demais. Doutora, assim. então assim, eu tenho certeza que vem muita novidade sempre, a tecnologia evoluindo a cada dia e trazendo aí mais benefícios para todos nós, né? Não só na questão da saúde propriamente dita, mas também da estética, que faz parte desse conjunto, né? Porque quando você está bem com você mesmo, gostando de se olhar, dando ok para a sua imagem, eu acho que reflete na sua saúde também, né, doutora? Tá tudo interligado. Né? Hoje mesmo eu atendi o retorno de uma paciente ela fez botox e fez bioestimulador, né? E assim, nem falamos do bioestimulador, né? Não também, falamos do bioestimulador. Que é um jato de colágeno direto, né, doutora? É espetacular, adoro o bioestimulador também. Não, os bioestimuladores, o profissional que está atualizado indica menos ácido hialurônico e mais bioestimulador. Porque, assim, a produção de colágeno é a harmonização natural, né? Sim. É a harmonização que a gente quer, porque a maioria das pessoas não quer mudar a aparência, só quer ficar melhor. Só quer ficar melhor. E é o tipo de harmonização que as pessoas mais têm procurado. E no caso dessa paciente, ela voltou hoje no retorno. Nossa, a hora que eu vi ela, até assustei. Eu falei, não parece a mesma pessoa só por causa... Assim, é a mesma pessoa, mas ela estava se sentindo muito bem. Ela estava com o olhar mais aberto, brilhando. Eu falei, meu Deus, até assustei. Feliz, é isso aí, doutora. É o que a harmonização faz com a gente. E é isso que a gente quer, né? É por isso que a doutora nos deu aí essa satisfação de estar aqui com a gente, falando, porque tudo isso que a doutora falou, existe algo muito importante, é saber o profissional que você procura, né, doutora? Isso, então, eu acho que acontece muita intercorrência, é natural até que aconteça, porém, o profissional precisa estar preparado. Então assim, ó, é a dica que eu sempre dou para as pessoas que vêm me perguntar. Escolha quando você for escolher um profissional, primeiro que tem umas dicas para escolher o profissional. O profissional da odontologia, da medicina, que é especialista, ou da farmácia, ou biomédico, você vai entrar no site do conselho deles, do nosso conselho, por exemplo, você entra no site do Conselho Regional de Odontologia e você vai procurar lá se aquele profissional é especialista mesmo ou não. Assim, você digita o nome, consulta de especialistas, e vai aparecer lá se ele é especialista ou não. É bom fazer sempre com especialista, que é a pessoa certificada, que é a pessoa indicada para fazer os procedimentos, né? E quando for escolher um profissional, escolha aquele que você vai escolher para tratar a sua intercorrência. Porque, com responsabilidade, com responsabilidade, né, porque a intercorrência, ninguém pode garantir que não vai acontecer intercorrência. Sim. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente não tem, é mínimo o número de dentistas que fazem intercorrências, assim, mas é uma coisa que pode acontecer, e quando for escolher um profissional, escolha aquele que você vai escolher para a hora que fica tranquila, tá no desespero. Doutora Ana Paula, quero te agradecer por este bate-papo sensacional, adorei conversar já te conhecia, mas adorei conversar com você. Você realmente tem um talento, todo o trabalho que eu acompanhei, o resultado que foi feito por você, assim, foi espetacular. Então, é muito bom poder trazer essas informações
informações por um especialista como você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo e volte sempre. Tá, muito obrigada, Elga, muito obrigada à produção, né, pelo convite. Muito obrigada pelo espaço. É sempre bom falar sobre a especialidade, sobre orientar a população, e a gente está à disposição para o que precisarem. Todo o benefício também que você está trazendo, Sim, né, doutora? Claro, com Muito certeza. obrigada e até a próxima. Obrigada. E o nosso programa de hoje continua na sequência. Tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. E agora é a hora, minha gente, daquele momento que a gente fica esperando, ansioso, que é sempre uma chamada de atenção, nos faz perceber que podemos ser melhor. E ele sempre nos traz essa oportunidade. Carlos Campelo, iniciando mais uma semana naquele clima gostoso e com a sua presença aqui com a gente. Com satisfação estou aqui, com toda a equipe, os nossos telespectadores, de sempre, né? Com certeza. E hoje eu quero aqui desejar Feliz Dia dos Namorados. Olha só, ele sempre me lembrando das datas. Olha, Campelo, verdade, já estamos aí. 12 de junho. 12 de junho, né? Que dia maravilhoso, né? Que dia gostoso. Celebrando o amor, os relacionamentos amorosos. É sempre bom, é uma energia positiva. Sempre bom. E para quem não tem namorado, né? A gente sempre fala assim, olha, desenvolva o auto-amor, que a gente está aqui toda segunda-feira falando nisso, né? Desenvolva o auto-amor, enamore-se, né? Olha só que dica maravilhosa. E o auto-amor... você está feliz com você mesmo? Ou eu acredito só quando você tem aquela vontade de melhorar a cada dia, já te coloca em uma vibe positiva com você mesmo. Sim. Então é algo que acho que é o primeiro amor que a gente precisa desenvolver, né, Campelo? Exato, Elga. Evidente, né? Fica a dica, fica a dica. Vamos buscar mais desenvolver isso, né? Isso, o auto-amor, realmente se amar e fazer coisas boas, né? Para que você se orgulhe de você. Quando a gente está bem com a gente mesmo, sabe? Tudo se transcorre da melhor forma. Sim. Tudo acontece. Não tem aquele... Tem até umas pessoas que falam assim, eu quero achar uma pessoa, e nunca acha. O dia que você começar a olhar para você, cuidar de você e parar com essa busca frenética de tentar encontrar alguém, pode ter certeza que vai aparecer. Vai acontecer, né? Acontecer. Se resolva primeiro, né? Você com você mesmo, que o próximo passo é consequência, acontece naturalmente. Verdade, alguém falando nisso. Namore-se, adorei falar, namore-se. Namore-se. Adorei essa dica, Campelo. Olha só, não poderia ter dica melhor nesse dia tão especial. Namore-se. Vou lembrar disso sempre. Então, Elga, e nesse quesito que a gente foi falando sobre de a gente melhorar, de a gente ter mais condição, né? A gente já vem falando já de algumas semanas sobre alguns tipos de manipulações. Nós falamos na semana passada sobre passivo-agressivo, na semana retrasada sobre estelionato emocional, que fala para os nossos telespectadores aí buscar no YouTube, que é bastante interessante. E choveram perguntas para mim na minha rede social, né, Elga? Tá aqui direto para o programa também. Falando, para falar mais sobre esse tipo de relações, porque eu deixei muito específico, cristalizado em duas situações, né? Passivo, agressivo e o estelionato emocional. Mas existem outros tipos de manipulação que envolve não só o estelionato emocional, mas envolve, assim, casais de longas datas, né? Relacionamentos, inclusive profissionais. Longo. Com esse tipo de manipulação. E muita gente não percebe. Né? Olha, e aqui a gente vai falar de algumas características desses manipuladores. Eu sei por que tanto frenesi em relação a esse tema. Que realmente eu senti também, você também está compartilhando com a gente, que teve muita repercussão nas suas redes, muitas perguntas, é que as pessoas, elas vivenciam aquilo na sua rotina. Já sempre aconteceu, ou presenciou, ou aconteceu com você mesmo, né? Ser vítima de um passivo-agressivo. Sim. Né? No caso do estelionato emocional, meu senhor, é um trauma que você precisa, inclusive, se tratar, ter ajuda para você conseguir superar essa situação. É algo assim que
que cria é um desconforto bem grande, né? Você fica com aquela sensação de insegurança, porque você se entregar para uma pessoa, confiar na pessoa e infelizmente ser vítima de um crime, porque é um crime, a pessoa fica é algo fragilizada, chocante, né? fragilizada, quebra essa é a palavra. quebra um processo de confiança, então a pessoa, quer queira, quer não queira, a gente tem dias bons e a gente tem dias não tão bons. Então, quando a gente ainda passa por uma situação dessas e está num dia não tão bom, então a gente acaba se sentindo... Aí desaba, né? Exato, se sentindo péssimo, se sentindo uma pessoa, sabe, com algumas características não gostável, não amada, desesperançosa muitas vezes, né? Verdade, então acontece muito isso, né? E o que nós temos aí, Elga, direto, são pessoas que manipulam a gente. Vários tipos de manipulação. Direto. Acontece, tudo, gente, infelizmente, tudo. É vítima. Nós somos vítimas, Elga. E sim, das coisas mais, algumas coisas assim tão, a gente pode falar assim, é banal, mas sabe, mas a gente passa por isso. Passa por isso. Tem, por exemplo, você ir numa loja e você acabar comprando aquilo que você não precisa. Por insistência da pessoa que está te atendendo. Porque depende, não necessariamente usar a palavra insistência, mas pela manipulação que essa pessoa, ela agiu com você e ainda você sai com um sentimento que foi você que quis comprar. Olha, bom vendedor esse. Porque às vezes, né, também acontece e você percebe a situação e fica chato, né? Uhum. Você fica desconfortável na situação, às vezes você não quer nem criar nenhuma situação ruim com a pessoa, mas acontece direto nesse tipo de relacionamento aí de vendas. Uma das coisas que a gente tem que aprender é saber dizer não. Sim. Né? Eu já passei por isso, Elga. Eu ia nas lojas, o vendedor descia a loja inteira, eu ficava não gostava de nada, mas eu ficava envergonhado de sair sem comprar nada e eu comprava alguma coisa não do meu gosto. Né? Mas só para aquela situação ali que ficou ruim, até você fala, assim, fala assim, gente, a pessoa desarrumou tudo pra que eu vou ficar desse jeito, né? Sim. Então até para dizer, não, desculpa, não gostei. E é verdade, não gostei. A gente precisa entender que o não Exato. A gente tem que dizer não estou desmerecendo o trabalho do outro. Sim. Obrigado por ter descido, por ter mostrado, por ser prestativo. É o trabalho do outro. É o trabalho dele, ele está sendo pago para isso. Com certeza. Né? E aí, Elga, existem alguns traços que a gente pode perceber de manipulação. Sim. O primeiro, Elga, é poder. O manipulador, ele tem essa necessidade de ter o poder. Sabe? Ele dentro das relações, seja amorosas, seja profissionais, seja pai e filho, mãe e filho, por exemplo, familiar, seja lá o que for, ou você filho com seu pai, né? Ou filho com a sua mãe. É constrangedor, né? Falar do pai com o filho da... Mas acontece muito. Acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Você fala, nossa, é quase sagrado esse relacionamento. É sagrado, mas somos seres humanos, a gente fazer aquela fazer uma manipulação inocente. Não tem inocente. Não tem, Campelo. Não tem. Manipulação inocente. Não tem. Não existe. Aí, ó, mais uma dica, minha gente. Não tem. Adorei. A ideia é acabar a pessoa sabendo aprender a trabalhar o não, aprender a trabalhar a frustração, sabe? Sim. Muitas vezes a gente tem que passar por isso, né? Então, um dos traços é a questão do poder. O manipulador, ele precisa ter o poder, né? Então, para ele, numa relação, ele sempre vai estar competindo. Ele sempre vai estar competindo. Então, aquela pessoa que está sempre competindo. Entendi. Eu fiz o arroz. O manipulador, ele fez o melhor arroz do mundo. Dele é o melhor sempre. Sempre. Tem algo diferente. Sempre. O meu filho passou no Enem. Meu filho passou na Universidade Federal de Paris. Sabe? Sim. Sempre vai ter, ele vai ter que ter o poder. Ele vai demonstrar isso. Ressaltar de alguma forma. A palavra final é dele, as decisões é dele, para onde vai viajar é onde ele escolher, que filme vai assistir é o filme dele, que comida que vai comer, vai sair para um restaurante, é a comida que ele quer, é sempre dele. Mas ele tem um outro traço em cima desse poder. Ele vai deixar de uma forma que, no caso, é a outra pessoa que vai decidir o que ele quer.
Ele vai conduzir a pessoa a falar que vamos assistir o filme tal, vamos no restaurante Y, mas é o filme que eu quero assistir e é o filme que eu quero assistir. Mas ele vai manipular a pessoa para a pessoa fazer o que ele quer. Fazer a escolha que ele quer. Exato, e a pessoa vai estar se sentindo... acreditar que ela que escolheu. Exato, ela vai acreditar que ela que escolheu. Sim. E ele tá fazendo o processo certinho da manipulação, conduzindo a pessoa para que ela faça aquilo que eu quero. Esse é o primeiro traço do manipulador. E assim, voltando a falar, ele é uma pessoa que gosta de competir. Ele não gosta de perder, para falar a verdade. Então, ele não assim, gosta de perder. Quando você consegue identificar esses traços em alguém que faz parte aí do seu convívio, já liga o alerta. Liga o alerta. A grande maioria das vezes é uma manipulação. Liga o alerta. A gente vai dividir, eu acredito que esse programa em 2, tá, Elga? Olha, tem muita coisa, viu, minha gente? Fiquei até com medo agora. Mas é bom saber isso, essa é a melhor parte. Porque quando você tem esse conhecimento que você está nos oportunizando aqui neste programa, seu alerta liga para algumas situações. Para observar. A pessoa já não consegue te manipular tão facilmente. Isso. E depois, eu acredito que no programa seguinte, a gente vai falar de como lidar. Né? Hoje a gente vai apresentar os traços e no programa da semana seguinte, para vocês ficarem ligados aí, né? A gente vai falar como lidar com essas pessoas. Adorei. Né? Parte 1 e parte 2, viu, minha gente? E vou aproveitar esse gancho. Vamos dar aquela paradinha? Vamos. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste programa fantástico, né, minha gente? Fazendo provocações, nos fazendo pensar, né, Campelo? Você tem o dom de sempre trazer essas provocações para a nossa vida e com certeza a gente vai melhorando a cada dia, né, Campelo? Aprendizado, é um aprendizado, as relações melhoram e, lógico, também a gente faz essas relações serem mais benéficas para a nossa parte. Não deixar ser manipulada, né? Verdade? E eu quero aqui aproveitar e mandar um beijo para Paloma. Olha, Paloma Oliveira, maravilhosa, fez uma visita aqui pra gente, aqui no intervalinho. Fã do Campelo também, pois né? Deixar aqui meu Vamos abraço mostrar uma fotinha da Paloma daí para todo mundo conhecê-la. Maravilhosa, Paloma, muito obrigada pela visita. Obrigado pelo carinho. E aí, Campelo, quais os tipos de traços, manipulação? Né? Então, a gente falou do dominador no bloco passado. Sim. O segundo, ele é o sedutor. Sedutor? Né? Sedutor. Então, ele vai te acariciar, ele vai te seduzir, é a expressão, né? Então, ele vai fazer aquilo que você gosta, ele vai ser aquela pessoa que vai ser simpático, vai ser simpático com seus amigos, com as pessoas que te rodeiam, né? Você lembra que ele tem aquele traço de dominador, então ele vai querer chegar no seu ambiente e ele vai querer se prestar atenção, então ele vai seduzir os seus amigos. Quem que não gosta de chegar assim com uma pessoa que está se relacionando e essa pessoa se dá bem com os amigos da gente, se dá bem com os familiares da gente? Já te ganhou, né? Já ganhou, a gente fica até orgulhoso, né? A gente fica até orgulhoso de ver os filhos, né? Encontrei. Se as mulheres falam, oh, meu Deus, eu encontrei. O príncipe encantado. Sim. Só que não. Só que não, né, Campelo? Mas tem pessoas que têm esse dom, essa facilidade. Então, aí ele vai te encantar, ele vai fazer aquilo que você gosta. Em princípio, ele vai fazer isso. Sabe, Elga? E em determinado momento, por exemplo, da situação que em alguma possibilidade dele ter perdido a razão, em algum momento, ele vai te seduzir. Olha. Ele vai mandar uma flor, ele consegue dar uma... ele vai mandar um chocolate, ele vai fazer alguma coisa. Ele dá a volta por cima sempre. Exato. E, na verdade, algo assim, no fundo, ele vai te alimentar com migalhas. Ele vai alimentar a pessoa com migalhas, entende? Para aquelas pessoas se segurarem naquelas migalhas e achar que eu sou importante na vida dele, alguma coisa assim. Ele vai assim... Ele corrige a situação, mas quando a pessoa está mais preparada emocionalmente, ela não cai naquela, né? Eu acho que você
precisa realmente saber o seu valor. Elga, a ideia é essa. A ideia é essa, né? Mas que a gente cai, Elga. Cai mesmo, né, cai, gente? Elga, Olha, eu me rendo, cai. Cai, a gente cai, A gente gosta de um agrado e o coração amolece. Nossa. E se a gente vai com um coração bom, sabe? Acreditando, então a gente acaba caindo mesmo nessas situações. Então precisa estar sempre de alerta ligado. Exato, Elga. Então, ele tem o poder, ele tem a sedução e ele tem a dominação, sabe? Ele gosta de dominar, sabe? Então, ele tem que ter conhecimento do tudo, do tipo, onde você vai, com quem que você vai, o que você foi, ele vai querer dominar os teus desejos, né? Ele vai, e aí acontece muito daquelas relações, muitas vezes, que sufoca, né? Que coloca a pessoa, e não é tipo homem com mulher, é também mulher com homem, de amizade. Tem umas amizades que eu vou te falar, Campelo, você dá mais satisfação pro amigo do que se fosse um namorado. Muitas vezes Deus o livre, né? Você fala, meu Deus, me libertei, sabe? Vou viajar com a minha namorada, com o meu namorado, mas que não avisei meu amigo. Como que você não me avisou? E tem aquelas situações assim que você precisa ou dar satisfação ou incluir a pessoa em todas as suas... Os seus círculos, né? O seu círculo, e se você não porque fizer senão isso, dá briga. Dá briga. Não acredito que você me excluiu, sabe? Você não pode ter outras relações. Eu acredito que seja... bem presente na vida de muita gente esse tipo de relacionamento, sabe? E mais normal do que parece. Mas, voltando na questão dessa inclusão, né, que é um traço de manipulação também, você ter que dar satisfação para a pessoa sempre. Isso aí, então, é algo que se enquadra. Se enquadra. É um traço da pessoa que manipula, sabe? Ele tem que ter o poder, no caso assim, saber de onde você vai ou coisa parecida, ele tem que ter o poder sobre você. E ele tem que ter o domínio das coisas, das situações, o domínio das situações. Por exemplo, normalmente uma das coisas que o dominador ele vai falar é um processo de culpa. O culpado ou a culpada sempre é a outra pessoa. Eu perdi o emprego, a culpa é sua. Eu cheguei atrasada no serviço, a culpa é sua. Olha. Sabe? As coisas que acontecem, as mazelas que acontecem na minha vida, a culpa é sua. A culpa é sempre da outra pessoa. Né? Você escolheu para assistir um filme, que eu queria, inclusive, né? Você escolheu para assistir um filme que o filme foi uma droga, horrível. A culpa é sua. Olha sabe? Só. Ele passa isso. E todos nós temos deslizes, todos nós temos alguns processos de coisas que a gente fez, que a gente errou, que a gente não se admira de atitudes que nós fizemos na vida. Todos nós temos alguma coisa. Né? Existe uma dor, né? Você precisa realmente estar assim muito preparado emocionalmente para dizer que você não se encaixa em algumas situações assim. Quando você erra, nós somos seres humanos, nós somos passíveis. Errou, ou quando você tem dúvida se você errou ou não errou, aquilo mexe com você. Mexe. E ele sabe disso. Ele joga essa sobrecarga. E ele joga isso para deixar você mais culpada. E vai chegar num ponto que você realmente não tem culpa, mas você vai se sentir culpado. Você vai falar assim, gente, o que eu fiz? Mas será que eu fiz mesmo? Será que a culpa é minha? Vai admitir que a culpa é da pessoa mesmo, sabe? E ainda vai falar assim, não, ele tá assim porque a culpa é minha, ele tá bravo porque a culpa é minha, ele tá emburrado porque a culpa é minha, ele brigou comigo, mas a culpa é minha, ele me bateu, mas a culpa é minha. E a pessoa, cada vez, ela vai ficando mais culpada e ela ele acredita, tem todo o domínio. E ele acredita nessa questão da culpabilização. Aí, culpabilização, quase não saiu. E aí, outra coisa que ele faz também, ele sai pela tangente. Ele não é uma pessoa que ele vai falar uma coisa direta, sabe? Ele não se posiciona muitas vezes. Ele fica em cima do muro. Entendi. Pra se der qualquer coisa errada... Ele tem uma válvula de escape. Eu te avisei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou te falar. Eu sabia que isso ia acontecer. E ele faz questão de falar, né? Exatamente. Se o resultado não sair satisfatório, se for um resultado ruim. Mas se der certo, eu sabia, eu te falei, eu sabia, você tem que confiar em mim, sabe? Então ele tem esse lado. Eu entendo, você nos colocando dessa forma
bem clara e pontuando cada traço de personalidade dos manipuladores, você fala, gente, como é que eu caio nessa? Mas quando esse contexto está dentro de um relacionamento, que existem outras coisas acontecendo, tudo se mistura de uma forma que você não consegue identificar. Perceber. Você não percebe que a pessoa faz isso. Outra coisa no processo de dominação é ele tem a arte de contar a história para não falar mentira. Tá? Contar a história, adorei. Ele consegue, sabe, cativar as pessoas com histórias, muitas vezes com mentiras mirabolantes ou coisa parecida. Pode ser até que as pessoas não estejam nem acreditando, mas como ele é um cara, o dominador, ele quer seduzir todo mundo, então as pessoas vão achar que, nossa, que agradável que é isso. Ele vai se sentir o máximo, né? E muitas vezes ele vai mentir. Vai mentir para se aparecer, para mostrar que ele é maior do que aparenta ser, para mostrar o que ele tem alguma coisa que ele não tem, ou que ele é uma pessoa que ele não é, chamando a atenção de todos. Ele vai querer trazer a atenção para ele, né? Lembra que não é uma coisa assim que ele vai usar assim a dominação, o poder e a sedução de forma isolada. Ele usa tudo junto, simultâneo, ao mesmo tempo. Né? Então ele vai estar te seduzindo, dominando, né? Te persuadindo, né? Tendo o poder das atenções, do centro das atenções, o que vai acontecer muitas vezes na sua vida ou na vida de todos que estão ao redor, não necessariamente, inclusive, em relacionamentos afetivos, pode ser familiar, né? Pai e filho, mãe e filho, ou profissional, ou colega de trabalho, ou amigos, que nem você falou. E assim, Elga, quando você se perceber uma pessoa, aí você vai ficar naquela balança, né? Se você estiver apaixonado por aquela pessoa e perceber isso, Elga, é complicado, Elga. É que não quer, eu vejo, mas não quero ver. Eu vejo, não quero ver, sabe? Por causa da paixão. Não, eu vou conseguir mudar. Ai, não, aí é complicado. Erro da vida é falar que eu vou conseguir mudar a outra pessoa. Ainda mais uma pessoa com esses traços, com esses traços, né? Mais difícil. Então, se não aconteceu ainda e está prestes a acontecer, eu aconselho, fuja, né? O conselho é fugir mesmo, a melhor saída. Mas se você já está lá, tipo, é o seu pai, a sua mãe, aí, né? Não tem como fugir quando é o pai, a mãe. Fugir, né? Entendi. É um casamento que você está dentro do casamento, né? Então, existem algumas formas de você lidar com isso. Mas se você conseguir fugir, que vai ser difícil, tá? Olha só, minha gente, estou impressionada. Ele já falou aqui, fuja. Insistiu. Mas vai ser difícil. A melhor saída. Vai ser difícil porque a pessoa não vai querer perder. Realmente, Campelo, você falou algo assim que, usando da minha experiência com pessoas assim, porque a gente sempre, é difícil um ou outro não ter passado por uma situação assim. Olga. No meu caso, eu passei com amizades, entendeu? Então, foi algo que você falou, descreveu a pessoa que viveu uma parte da minha vida com esses traços. Então, assim, ela te prende de uma forma, é muito difícil você acabar com aquela relação. Olga, é difícil. É complicado. Você tem que ser muito firme. Tem que ser firme, tem que ter pulso firme. E se você conseguir, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai falar para todo mundo que a culpa da relação não ter dado certo é sua, porque você é uma pessoa fraca, vai desmerecer, desvalorizar, destituir você de todo o seu caráter, né? Porque ela é a pessoa certa, ela é a pessoa boa, ela é a pessoa injustiçada. Ela vai fazer isso com seus familiares, vai fazer isso com seus amigos, vai fazer isso no seu serviço, vai querer divulgar para todo mundo, né, que você é uma pessoa ruim, uma pessoa que não ingrata, né, que não deu valor na pessoa que ela é, e se colocando no salvador da pátria, no bonachão, na pessoa que sabe, é a melhor pessoa do mundo para se relacionar.
E esse é muito comum, Elga, é muito comum. Infelizmente é muito comum. E é bom a gente saber disso, né, Campelo? E aí, o melhor ainda é saber que tem técnicas, saber como que lidar com isso. Que já ficou para parte 2, não é verdade? Parte 2 na próxima semana? Na próxima semana. E já estou ansiosa, porque eu acho que você saber lidar com essa situação é a parte mais interessante, né? Lógico, você percebe, sabe que existe, mas lidar é uma arte. Já vou dar até um spoiler. Vai dar um spoiler, adorei! Se a pessoa, muitas vezes, ela chega e ela chega num ponto agressivo, ela está falando alto, ela está esbravejando, ela não está no seu estado normal, né? Querendo te manipular pela raiva, pelo poder ou coisa parecida. Desestabilizar. E você já percebeu a situação? Fala assim, olha, nesse momento, nem eu e nem você estamos em condições emocionais de ter essa conversa. Eu estou me retirando e assim que você voltar para o seu equilíbrio, a gente volta a conversar. Olha, equilíbrio é a palavra, né, Campelo? Quando você mostra esse equilíbrio emocional, Elga, você quebra a pessoa. Sim. Aí a pessoa vai querer esbravejar, vai querer falar, continuar falando coisa parecida, você se retira. Olha, não Campelo, fica, não estou fale. vendo. Trabalhe muito o seu equilíbrio interior e tem mais dicas no próximo programa. Sangue frio, sangue de barata, essa é a dica. Carlos Campelo, essa parte 2 promete. Quero te agradecer por mais esse início de semana maravilhoso que você nos proporciona. Estou aí ansiosa para a parte 2 desse bate-papo. Eu também. Ótima semana para você. Para nós todos. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando. Muita coisa boa vindo aí no Elga e Você. Já está com saudade da gente? A semana já começou e você já está com saudade? Atenção, oportunidade. Pegue o celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de conteúdo maravilhoso, como este programa, que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.